Meu nome é Irosmar e minha vida é uma corrida sem fim. Acordo às 5 da manhã, quando o céu ainda está escuro e o silêncio da casa é quebrado pelo alarme do celular. Moro num apartamento pequeno, de 2 quartos, na periferia da cidade. O aluguel consome quase metade do meu salário e o que sobra mal dá para pagar as contas de luz, água e o mercado. Trabalho como auxiliar de almoxarifado numa fábrica de autopeças, um emprego que consegui depois de meses desempregado. Não é o tipo de coisa que sonhei quando era criança, mas é o que mantém a comida na mesa, ou pelo menos tenta. O dia começa com um café preto ralo, porque o pó está no fim, e um pão com margarina. Minha esposa, Clara, já saiu para o turno dela na padaria, e nossa filha Lívia, de 7 anos, ainda dorme. Não tenho tempo de ficar pensando muito, então engulo o café, pego minha mochila surrada e saio para o ponto de ônibus. O trajeto até a fábrica é longo, e o ônibus sempre lotado me deixa com os nervos à flor da pele. No trabalho, é uma enxurrada de ordens, carrega isso, descarrega aquilo, confere o estoque, anota, organiza. O chefe vive no meu pé, e qualquer erro, por menor que seja, vira motivo para bronca. O estresse é uma sombra que me segue, pesando nos ombros como um saco de cimento. À noite, volto para casa exausto. Pego o trem das 23h30, porque o turno extra me dá um trocado a mais. O salário nunca fecha no fim do mês. Sempre falta algo, ou é o remédio da Lívia, ou é a conta de luz que atrasou, ou o mercado que ficou pela metade. Às vezes, me pego calculando no caminho de casa. Quanto tempo mais vou aguentar essa vida? A resposta nunca vem. Só um aperto no peito que não explica. Naquela noite, era mais um dia como qualquer outro. O relógio marcava 23h45 quando cheguei à estação. Meus olhos ardiam de cansaço e a cabeça latejava. O trem da meia-noite estava atrasado como sempre. A plataforma estava quase deserta, só eu e um homem de casaco cinza, parado a uns metros de distância, olhando para o chão. O vento frio cortava, e eu puxei o capuz do moletom, tentando me proteger. Quando o trem finalmente chegou, as portas se abriram com um chiado, e entrei no vagão vazio. Ou quase vazio. O vagão estava mais silencioso que o normal. As luzes fluorescentes piscavam de vez em quando, dando um ar meio fantasmagórico ao lugar. Sentei num dos bancos de plástico duro, perto da janela, e apoiei a cabeça no vidro gelado. Queria só fechar os olhos e apagar até chegar em casa. Mas algo me incomodava. Havia mais pessoas no vagão agora, umas 5 ou 6, espalhadas pelos bancos. Não sei quando entraram, mas estavam lá, sentadas, imóveis, sem falar. Todos olhavam para frente com expressões vazias, como se estivessem esperando algo que eu não sabia. Olhei pela janela, esperando ver a paisagem urbana de sempre. Os prédios, as luzes dos postes, os muros pichados. Mas o que vi me fez franzir a testa. Não reconheci nada. As estações que passavam tinham nomes estranhos, placas tortas com letras que pareciam desbotadas, como se não fossem usadas há anos. Vila das Sombras, dizia uma. Outra, Ponto Morto. Eu conheço o trajeto de cor, e aquelas estações não existiam. Meu coração deu uma leve acelerada. Devo estar cansado demais, pensei. Talvez tivesse cochilado e sonhado com as placas. Mas o trem não parava, e as pessoas ao meu redor continuavam me encarando, sem piscar. Tentei me levantar para checar a porta, ver se conseguia descer na próxima estação, qualquer que fosse. Mas quando me movi, uma voz metálica saiu do interfone do vagão, clara e fria. Essa não é sua estação. Congelei. Não tinha maquinista falando, pelo menos não que eu pudesse ver. O vagão estava vazio na frente. Olhei para os outros passageiros, esperando que alguém reagisse, mas eles continuaram imóveis, me observando. Um deles, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos fundos, inclinou a cabeça ligeiramente,
como se estivesse me estudando. Ei, alguém sabe onde a gente tá? Perguntei, minha voz saindo mais alta do que eu queria. Ninguém respondeu. O silêncio era tão pesado que parecia engolir o som. Voltei a sentar, o coração batendo mais rápido agora. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. É só cansaço. Repeti para mim mesmo. Você tá estressado, Irosmar. Tá vendo coisas. Mas a janela mostrava outra estação, Cruzeiro do Silêncio, e o trem continuava sem parar. A cada estação fantasma que passava, meu estômago se revirava mais. Eu já estava suando frio, mesmo com o vento gelado entrando pelas frestas das portas mal vedadas. As estações continuavam com nomes cada vez mais esquisitos. Engano final. Retorno proibido. Nenhuma delas fazia sentido. Nenhuma delas fazia parte do trajeto normal. Isso é um pesadelo, murmurei. Mas tudo estava real demais para ser só sonho. Foi então que o vagão tremeu de forma brusca, como se tivesse passado por um buraco invisível. As luzes piscaram com mais força e durante 1 segundo apagaram completamente. 1 segundo, mas o suficiente para me fazer perder o fôlego. Quando voltaram, percebi que os passageiros haviam mudado de lugar. Aquela mulher de olhos fundos agora estava sentada no banco ao lado. Não me lembro de ter visto ela se mover, nenhum som, nenhum passo. Isso aqui tá errado, sussurrei. Foi então que ouvi. Primeiro um leve sussurro vindo de trás de mim, como vento passando entre galhos secos. Depois mais nítido, como se alguém estivesse falando diretamente no meu ouvido. Você também perdeu o último trem, não foi? Virei o rosto assustado. Ninguém. A mulher ao meu lado permanecia imóvel, olhos fixos à frente, expressão morta. Mas agora, o homem de casaco cinza, aquele da plataforma, também estava no vagão, sentado bem no fundo, me encarando. Os olhos dele não piscavam. Era como se ele soubesse algo que eu não sabia. Levantei de novo, ignorando a dor nas pernas e o cansaço acumulado de dias. Fui até a porta do vagão e apertei o botão de emergência. Nada aconteceu, nenhum som, nenhum sinal de que alguém atendia do outro lado. Eu quero sair, falei em voz alta, quase implorando. Ninguém sai até chegar ao fim da linha, disse o homem de casaco, finalmente se levantando. Sua voz não era metálica como a do interfone, era humana, trêmula, rouca, mas carregava algo estranho, uma certeza aterradora. Que linha? Perguntei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. A linha dos que desistiram, ele respondeu, andando lentamente em minha direção. Aqueles que andaram tanto, trabalharam tanto, que esqueceram para onde iam. A cabeça começou a girar. Minhas mãos suavam, senti um zumbido nos ouvidos, como se o vagão estivesse sendo afundado em algum lugar escuro. Isso é um delírio, eu repetia. Um delírio. Preciso acordar. Mas o homem continuava se aproximando. E os outros passageiros também. Lentamente, um por um, começaram a se levantar. Todos com o mesmo olhar. Vazios, vivos, mas mortos por dentro, como bonecos que finalmente tinham corda. Voltei correndo ao meu banco e fechei os olhos. Respirei fundo. Quando abrir os olhos vai estar tudo normal, pensei. Você vai ouvir o barulho do trem chegando na sua estação. Vai ver os prédios de novo. Mas quando abri os olhos, a janela mostrava algo completamente diferente. Era um túnel, escuro, eterno, e do alto, onde o letreiro eletrônico deveria exibir o nome da próxima estação, piscava uma única palavra em vermelho: destino. O letreiro continuava piscando a palavra destino, como se zombasse de mim. Eu nunca tinha visto aquele túnel, nem mesmo os mais antigos, os da linha industrial, eram tão fundos, tão escuros, tão silenciosos. O trem seguia em frente, mas parecia não ter trilhos sob si. O som característico das rodas metálicas havia desaparecido, substituído por um ruído surdo, abafado,
como se estivéssemos flutuando ou deslizando por algo que não era desse mundo. Os outros passageiros agora estavam de pé, enfileirados. Todos me encaravam, mas sem agressividade. Era pior que isso. Era como se soubessem algo que eu ainda ia descobrir. Como se tivessem aceitado algo e esperassem que eu também aceitasse. "Onde eu tô?" gritei. "O que é esse lugar?" A mulher de cabelos grisalhos finalmente falou. Sua voz era doce, baixa, mas cheia de melancolia. "Você já sabe, só não quer admitir." O homem do casaco cinza assentiu, caminhando até a porta do vagão, como se esperasse ela se abrir. Mas estávamos no meio do túnel. Não havia estação, não havia luz do lado de fora, apenas breu e silêncio. "Vocês estão loucos?" murmurei. "Isso é um sonho. Só pode ser." Então a voz metálica do interfone voltou, mais alta, mais fria. "Próxima parada, fim da linha." O vagão tremeu de novo, como se tivesse sido tragado por algo maior que ele. Um túnel escuro e interminável nos engoliu. As luzes piscaram com violência, como se estivessem prestes a queimar. E então, tudo apagou. Fiquei imerso em um breu absoluto por alguns segundos que pareceram horas. O som sumiu. O trem, os trilhos, o vento, tudo. Era como se eu estivesse suspenso em nada, sem tempo, sem corpo, sem certeza de estar acordado. E então, como num estalo seco, as luzes voltaram. Eu estava sentado no meu lugar de sempre, perto da janela. O banco duro, a luz branca acima, o barulho ritmado das rodas de ferro sobre os trilhos. Olhei em volta com o coração ainda disparado. O vagão tinha algumas pessoas normais, com cara de cansaço, algumas com fones de ouvido, outras olhando para o celular. Ninguém me encarava. Ninguém parado de pé, ninguém com olhos vazios, só passageiros comuns voltando para casa tarde da noite. Olhei pela janela. Os postes passavam rápido, iluminando muros pichados, terrenos baldios, os becos que eu conhecia tão bem. A próxima estação era a minha, normal, com o mesmo letreiro luminoso piscando o nome já desgastado pelo tempo. Apertei os olhos, confuso. Foi sonho? Pensei. Alucinação? Um surto por causa da pressão, do cansaço, do sono acumulado? Coloquei as mãos no rosto e respirei fundo. Tentei me convencer de que tudo aquilo tinha sido só um devaneio, fruto da exaustão, da rotina massacrante, da falta de tempo até para pensar. Talvez eu estivesse mesmo enlouquecendo. Sei lá, as portas se abriram. Levantei como em transe e desci na minha estação. Os pés pareciam mais pesados do que nunca. O ar frio da madrugada me atingiu e olhei para o céu. Uma lua minguante se escondia atrás de uma nuvem, como se também observasse tudo de longe. Caminhei até em casa em silêncio, tentando apagar da memória aquelas estações de nomes bizarros, o interfone que falava sozinho, os rostos imóveis me encarando. Tentei, mas ao chegar no portão do prédio, vi algo que me paralisou. Em cima do tapete da entrada havia um papel dobrado. Peguei, desconfiado, e abri devagar. Era um bilhete feito com lápis de cor, num papel de caderno. "Volta pra casa, papai. Tô com saudade. Te amo. Lívia." Engoli seco. Clara devia ter pedido para ela desenhar aquilo, mas a coincidência me arranhou por dentro. Olhei em volta. O mundo estava normal, silencioso, mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. E mesmo que eu nunca mais visse aquele trem estranho, algo me dizia que a linha ainda estava lá, esperando. Esperando por quem esquece o caminho de casa. No dia seguinte contei tudo para Clara. Ela me ouviu em silêncio, com aquele olhar preocupado de quem ama, mas não sabe como ajudar. Quando terminei, ela segurou minha mão e disse com calma: "Amor, você está trabalhando demais. Isso foi só um sonho. Você provavelmente dormiu no vagão, o corpo exausto, a mente tentando escapar um pouco. Só isso. Não se assusta com isso, não. Quis acreditar nela. De verdade."
Faz sentido. Meu corpo anda no limite. Às vezes nem lembro se almocei. Só que aquilo foi tão real. As estações, os rostos, o túnel, a voz, o bilhete da Lívia. Não sei mais o que pensar. Talvez eu tenha mesmo dormido no banco, sonhado com tudo por causa do estresse. Talvez minha mente esteja pregando peças. Talvez, ou talvez não, o que eu vivi naquela noite ficou gravado em mim de um jeito que um sonho comum não ficaria. E às vezes, quando pego o trem tarde da noite e olho pela janela, me pego esperando ver uma placa com letras tortas, ou ouvir aquela voz metálica dizendo: essa não é sua estação. Então, se você está ouvindo isso agora e já pegou o trem da meia-noite, se um dia viu nomes estranhos nas estações, se alguém te encarou sem motivo no fundo do vagão, se ouviu uma voz dizer que o fim da linha estava próximo, deixa nos comentários. Vai que não sou o único. Você já sentiu a mata te olhando? Não com olhos, mas com algo mais fundo, como se soubesse seus segredos, seu nome, sua alma. Meu nome é Divani Elton, e eu tinha 15 anos quando aconteceu. Era só uma noite de acampamento com amigos, uma fogueira, risadas, a Amazônia viva ao nosso redor. A gente achava que mandava na floresta, que éramos donos do mundo. Mas a mata não é só árvores e bichos. Ela tem memória. Ela tem dono. E naquela noite, eu chamei algo que não devia. Até hoje, não sei se foi real ou se a floresta bagunçou minha cabeça. Mas o apito nunca parou. Era julho de 1999. Auge do calor no interior do Amazonas, perto de Manaus. Eu, junto com Beto e Rafa, meus melhores amigos, decidimos acampar na beira de um igarapé, onde a mata era tão densa que engolia a luz do dia. Os velhos da vila sempre alertavam: não vão fundo na floresta, tem coisa que não gosta de ser incomodada. Minha avó, com seu terço na mão, era a pior. A mata vê tudo, Divani Elton. Respeita. Eu ria. Para mim eram histórias para assustar criança. Só queria curtir com os amigos, longe das broncas dos adultos. Montamos a barraca numa clareira, a uns 100 metros do igarapé. A água brilhava sob as estrelas, e o cheiro de terra molhada misturava com o calor abafado. Acendemos uma fogueira, e Beto trouxe um rádio velho que chiava mais do que tocava. Rafa, com seu violão surrado, dedilhava umas músicas de forró, enquanto a gente jogava conversa fora. Beto contava lorotas sobre pescar um peixe do tamanho de uma canoa, e eu jogava galhos no fogo vendo as faíscas dançarem no ar. A noite estava perfeita, até que tudo mudou. O rádio parou. Não desligou, só ficou mudo, como se alguém tivesse cortado o som. Os bichos da mata, grilos, sapos, corujas, calaram de uma vez. O silêncio era tão pesado que parecia sugar o ar. Olhei para os meus amigos. Beto estava segurando uma garrafa de guaraná, a boca entreaberta. Rafa parou de tocar, o violão esquecido no colo. O fogo crepitava abaixo, quase apagando. Então, ouvimos um apito. Curto, agudo, como um pássaro, mas torto. Parecia humano, mas não era. Vinha de algum lugar fundo na mata, onde a luz da fogueira não chegava. Quem tá zoando? Perguntei, tentando soar valente, mas minha voz saiu fina. Ninguém respondeu. O apito veio de novo. Fiu. Mais perto, como se tivesse pulado 10 metros em segundos, sem fazer barulho. Beto tentou rir, mas saiu forçado. É só um moleque da vila, Divani Elton. Quer assustar a gente. Rafa balançou a cabeça, pálido. Isso não é moleque. Escuta. Não tem passo, não tem nada. Só o apito. Ele estava certo. Não tinha som de galho quebrando, nem folhas pisadas. Só o apito. Fiu. Agora tão próximo que parecia vir da beira da clareira. Peguei a lanterna, o coração batendo na garganta, e iluminei a mata. A luz tremia na minha mão, cortando a escuridão, mas não mostrava nada. Só árvores, cipós, e o igarapé brilhando como um espelho preto. Vamos ver quem é. Falei mais para me convencer do que para os outros. Tá louco? Retrucou Rafa já de pé.
segurando o crucifixo que sempre carregava no bolso. Isso não é normal, Divanielton. Beto ficou quieto, olhando para o chão, como se quisesse sumir. Eu não queria parecer covarde. É só um som, pensei. Alguém tá brincando. Peguei um galho e joguei na direção do apito, gritando: "Aparece, seu covarde! Tô te esperando!" Foi meu erro. O apito parou. O silêncio voltou, mais pesado, como se a mata segurasse a respiração. A água do igarapé começou a se mexer, formando ondas pequenas, sem motivo. Não tinha vento, não tinha peixe pulando. A fogueira diminuiu, as chamas ficando azuis, quase apagando. O rádio que estava desligado chiou, um som baixo como vozes falando ao mesmo tempo, mas sem sentido. Então, a voz veio, não alta, mas funda, como se saísse do chão, da água, das árvores. Você me chamou, minhas pernas amoleceram. Olhei para os amigos. Beto estava paralisado, os olhos arregalados. Rafa murmurava uma oração, o crucifixo apertado contra o peito. No escuro, entre as árvores, vi uma sombra, alta, magra, com braços longos que pareciam se arrastar pelo chão. Não dava para ver o rosto, mas 2 pontos brancos brilhavam. Olhos, leitosos, como os de um peixe morto, mas vivos, me encarando. Só a mim, Divanielton. A voz sussurrou meu nome. Parecia dentro da minha cabeça, arranhando por dentro. O ar ficou gelado. Minha respiração saía em vapor, mesmo com o calor da Amazônia. A sombra se moveu, rápida, deslizando entre as árvores sem tocar o chão. Os galhos tremiam onde ela passava, mas não fazia som. A fogueira apagou de vez, deixando só a lanterna e a luz da lua. O rádio chiava mais alto, agora com palavras que pareciam um cântico, mas em uma língua que eu não conhecia. Beto gritou, derrubando a garrafa de guaraná, e correu, tropeçando na barraca. Rafa me puxou pelo braço, gritando: "Corre, Divanielton! Pelo amor de Deus, corre!" Meus pés finalmente obedeceram. Corri, sentindo galhos roçarem minha pele como dedos. Tropecei em raízes, rasguei a camisa, mas não parei. O apito nos seguia, ora perto, ora longe, como se brincasse com a gente. Fiu, fiu, parecia rir. Chegamos na vila, ofegantes, batendo na porta da minha casa. Minha mãe abriu, o rosto branco, o terço na mão. "O que vocês fizeram, meninos?" perguntou, puxando a gente para dentro. Contei tudo, gaguejando, enquanto ela fechava as cortinas e trancava a porta. Meu pai, que nunca acreditava em essas coisas de velho, pegou a machete e ficou na varanda, olhando para a mata. "Não tem nada lá", ele disse, mas a voz tremia, e ele não tirava os olhos do igarapé. Minha mãe rezava baixo, o terço quase se desfazendo nas mãos. "Você provocou, Divanielton. Eu te avisei para não brincar com a mata." Ela me abraçou, mas o medo nos olhos dela era maior que o meu. Olhei pela fresta da cortina. O igarapé refletia a lua, mas a água se mexia, como se algo grande nadava logo abaixo. O apito veio de novo, baixo, distante, como um convite que eu sabia que não devia aceitar. Ninguém dormiu naquela noite. Minha mãe rezava sem parar, andando pela casa, jogando água benta nos cantos. Meu pai ficou na varanda, a machete no colo, os olhos fixos na escuridão. Eu fiquei no quarto, encolhido na cama com um cobertor que não aquecia. De vez em quando ouvia, sempre o mesmo tom, sempre me chamando. Fechei os olhos, mas via aqueles olhos leitosos na minha mente brilhando no escuro. De manhã, meu tio, que conhecia a mata como ninguém, foi com a gente até a clareira. A barraca estava lá, mas rasgada, como se garras tivessem passado pelo tecido. O rádio estava derretido. O plástico retorcido como se tivesse pegado fogo por dentro. O chão perto do igarapé tinha marcas estranhas, longas e fundas, como arranhões, mas sem pegadas. Nenhum sinal de bicho ou gente. Meu tio olhou para mim sério. "Não chama o que não conhece, Divanielton. A mata não perdoa." Os dias passaram, mas a vila nunca foi a mesma. Beto se mudou semanas depois, disse que não aguentava mais o barulho do rio à noite. Rafa virou quieto, sempre com o crucifixo no pescoço.
rezando baixo quando achava que ninguém via. Os velhos contaram histórias de um chamador, uma coisa antiga que imita vozes para atrair quem entra na mata. Mas ninguém viu, ninguém provou. Minha mãe mandou benzer a casa, amarrou fitas vermelhas nas janelas, chamou um rezador da cidade. Eu parei de acampar. Parei de ir pro Igarapé. Parei de rir como antes. Cresci, mudei para Belém tentando deixar tudo para trás. Mas o apito me segue. Não sempre, mas em noites quietas, quando passo por um rio ou uma mata, ouço. Fio, baixo, no fundo da mente, como um eco que não explica. Às vezes, vejo meu reflexo na água se mover diferente só por um instante, como se outra pessoa me olhasse. Foi real? Ou a mata me fez ver o que queria? Beto e Rafa juram que viram a sombra, mas ninguém na vila acredita. Só sei que nunca mais entrei na floresta e nunca mais respondi a um apito. Cuidado com o que você chama na escuridão, porque se responder, pode te encontrar. E uma vez que te encontra, não te solta. Meu nome é Clayton. Eu tinha 12 anos quando aconteceu. Morava numa cidadezinha no interior do Pará, encostada num rio tão largo que parecia engolir o horizonte. Era o tipo de lugar onde o rio mandava na vida da gente. Ele dava peixe, levava canoa, mas também guardava segredos. Os mais velhos contavam histórias. Diziam que o rio tinha dono, uma coisa antiga que não gostava de ser incomodada. Eu ria. Achava que era papo de velho. Até aquela tarde, eu e meus amigos, Zé e Marcinho, éramos inseparáveis. Passávamos o dia no rio, nadando, pulando da margem, apostando quem mergulhava mais fundo. Minha mãe vivia avisando: Clayton, não provoca o rio, respeita. Mas eu não ouvia. Para mim era só água. Minha brincadeira preferida era jogar pedras na correnteza, bem no meio, onde a água ficava escura, quase preta. Eu mirava as pedras e gritava: acorda, monstro do rio. Zé e Marcinho riam, jogavam mais pedras e a gente corria para a margem fingindo medo. Era só zoação. Até o dia que o rio respondeu. Era fim de tarde. O sol estava caindo, pintando o céu de laranja. O ar cheirava a barro molhado. A gente estava na beira do rio como sempre. Zé pegou uma pedra grande do tamanho de uma laranja e jogou com força. Plop! A água engoliu a pedra e uns círculos se formaram, lentos, pesados. Marcinho riu e jogou outra. Eu fui o último. Peguei uma pedra lisa, perfeita para quicar. Gritei: ei, monstro, aparece, vai. Joguei com toda a força. A pedra bateu na água. Plop! Mas dessa vez, algo aconteceu. A água parou. Os círculos não vieram. O rio ficou quieto, como se tivesse segurado a respiração. Olhei para os meus amigos. Zé estava parado, a boca aberta. Marcinho segurava outra pedra, mas não jogou. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o sangue pulsando na cabeça. Então, veio o som. Um gorgolejo. Baixo, gutural, como se o rio tivesse engasgado. A água começou a se mexer devagar, formando um redemoinho no meio onde a pedra caiu. Não era grande, mas era errado. Não tinha correnteza ali para fazer isso. Meu estômago gelou. Perguntei com a voz tremendo: vocês estão vendo isso? Ninguém respondeu. Zé deu um passo para trás. Marcinho deixou a pedra cair no chão. O redemoinho cresceu, lento, e a água ficou mais escura, como se tinta preta subisse do fundo. Então ouvi uma voz. Não era humana. Era como se o rio falasse com um tom que arranhava a alma. Você me chamou. Minha perna amoleceu. Quis correr, mas meus pés estavam grudados na margem. Olhei para o rio. Algo se mexeu na água. Uma sombra. Longa, sinuosa como uma cobra gigante, mas não dava para ver direito. Só a forma, deslizando sob a superfície. Os olhos de Zé estavam arregalados. Marcinho começou a rezar baixo, tropeçando nas palavras. A sombra parou, bem no meio do redemoinho. E então, subiu.
Não era uma cobra. Era pior. Uma cabeça. Ou algo que parecia uma cabeça. Coberta de musgo com olhos brancos, leitosos, que brilhavam na luz do pôr do sol. A boca se abriu e a voz veio de novo. Você jogou, agora vem. O rio tremeu. A água subiu como uma onda pequena e lambeu nossos pés. Tava gelada. Gelada demais para uma tarde quente. Zé gritou e correu tropeçando na lama. Marcinho caiu de joelhos, chorando, rezando mais alto. Eu não conseguia me mexer. A coisa no rio me olhava. Os olhos brancos estavam fixos em mim como se soubessem meu nome. Minha mãe gritou da varanda da casa, a uns 50 metros dali. Clayton, sai do rio! Agora! A voz dela quebrou o transe. Dei um passo para trás, mas a coisa falou de novo. Você me chamou. Eu não esqueço. A água subiu mais, cobrindo meus pés. Senti algo roçar minha perna como dedos de gelo. Gritei, corri, tropecei na margem, ralei o joelho, mas não parei. Olhei para trás. A coisa estava afundando, lenta, de volta para o rio. Os olhos brancos foram os últimos a sumir. O redemoinho parou. O rio voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Cheguei em casa chorando. Minha mãe me abraçou, mas estava brava. Eu te avisei, Clayton. O rio não é brincadeira. Ela me levou para o quarto, rezou o terço, jogou água benta em mim. Meu pai, que nunca acreditava nessas coisas, ficou quieto. Só me olhou, com um medo que eu nunca tinha visto nele. Perguntou onde estavam Zé e Marcinho. Corri para a janela. Eles não estavam na margem. O rio estava calmo, brilhando sob o último raio de sol. Mas eu sabia. Algo estava errado. Naquela noite, ninguém dormiu. Minha mãe rezava sem parar. Meu pai ficou na varanda olhando para o rio, com uma faca na mão. Eu fiquei no quarto, encolhido na cama, ouvindo o barulho da água lá fora. De vez em quando vinha o som. Plop. Como uma pedra caindo no rio. Mas ninguém estava jogando nada. Zé e Marcinho apareceram no dia seguinte pálidos, dizendo que tinham corrido para casa e não queriam falar sobre o rio. Nunca mais foram os mesmos. A cidadezinha nunca esqueceu. Os velhos contaram a história para os mais novos. O menino que provocou o rio. Minha mãe nunca mais me deixou chegar perto da margem. Mandou benzer a casa, chamou um rezador, amarrou fitas vermelhas nas janelas. Eu parei de nadar. Parei de jogar pedras. Parei de rir como antes, porque às vezes à noite, quando o vento sopra do rio, eu ouço. Plop. Uma pedra caindo. E uma voz, baixa, que sussurra meu nome. Cresci e mudei de cidade, mas o rio me segue. Não na água, mas na cabeça. Toda vez que passo por um riacho, um lago, qualquer espelho d'água, eu sinto. Ele tá lá, esperando. Porque eu chamei. E ele não esquece. Não provoque o que não entende. Porque o que vive na água não perdoa.